Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos, terceiro trimestre de 2021, onde estamos estudando o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Pastor comentarista, pastor Clayton Pomerening. E esta lição será ministrada no próximo dia 22 de agosto de 2021, lição de número 8. E eu quero deixar aqui todas as lições previamente apresentadas, bem organizadas em uma playlist, e você apenas pode apertar o play e ser abençoado. Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Feche seus olhos, venha comigo neste momento de oração. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação, que esta lição tão importante possa ser esclarecedora, ensinadora e que o Teu Espírito possa atuar em nós através deste assunto. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero falar com você que ainda não faz parte deste portal bíblico e está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e você tem total liberdade para se inscrever neste canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like abençoado e o seu comentário nos fazendo saber de onde você está acessando os nossos conteúdos. E você que já faz parte dos mais de 700 inscritos neste canal, meu muito obrigado, eu louvo a Deus pela sua vida. Continue nos ajudando a crescer nesta plataforma e você tem liberdade para continuar a compartilhar nossos conteúdos nas suas mídias sociais eclesiásticas, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos para as nossas leituras relacionadas ao assunto de hoje. O texto áureo nos diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14. E o tema está bem evidente: Naamã é curado de lepra. A verdade prática diz: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. E o texto bíblico que fundamenta toda esta reflexão, você pode pausar agora o seu vídeo e ler o texto do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos 1 ao 10, versículo 14 e o versículo 25 ao 27. Estes, então, são os textos que irão fundamentar nossa reflexão a partir deste momento. Lições maravilhosas, importantíssimas e, diga-se de passagem, todas estas reflexões têm sido enriquecedoras. Já falamos sobre Elias, estamos falando agora sobre o profeta Eliseu, já falamos sobre Elias e o seu sucessor Eliseu. Na última lição falamos sobre o ministério do profeta Eliseu e hoje, continuando dentro desta temática, falando de um milagre específico que acontece na vida de Naamã, o sírio, que é curado da lepra. Esta lição tem um objetivo geral proposto, que é justamente revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. É uma verdade totalmente bíblica. A graça de Deus se há manifestado para salvar toda a humanidade, já dizia Paulo a Tito. E para cada um dos 3 pontos aqui abordados, um objetivo específico. E o primeiro, relatar a busca de Naamã por sua cura. O segundo, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. E o terceiro, identificar a ambição de Geazi. Esta lição ela é maravilhosa, ela é instrutiva por demais e nos impressiona pela forma como Deus opera os seus milagres. Eliseu dará uma ordem direta a Naamã
para que ele se lavasse nas águas barrentas daquele despenhadeirado rio Jordão, como uma simples demonstração de humildade e de obediência, o que a princípio não é muito bem visto por este homem, mas vamos ver como esse assunto se desenrola e como esse assunto nos ensina de forma gloriosa. O tema central: o Senhor trabalha por meios inimagináveis. Às vezes queremos ver Deus trabalhando no óbvio e Deus acaba nos surpreendendo. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos que Deus usa nem sempre são os mais fáceis de serem compreendidos. Naamã, um grande homem, porém leproso, comandante do general ou comandante do exército do rei da Síria, está diante de uma situação complicadíssima. A sua saúde não era a das melhores, não coadunava-se com a sua qualificação como um comandante do exército sírio, e ele agora se vê em uma situação complicada, mas vamos perceber que ele vai em busca daquilo que poderia prover a sua cura, e nós vamos perceber ao longo desta reflexão o que aconteceu com este homem, que dentro do contexto do Novo Testamento, em Lucas capítulo 4, 27, este milagre realizado por Eliseu é ratificado por Jesus num dos seus discursos, quando explicou que não faria milagres na sua terra natal, e diante daqueles que estavam olhando, assustados para esta palavra de Jesus, a palavra é justamente liberada que muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então, temos 3 pontos que serão aqui estudados. O primeiro, Naamã, o chefe do exército da Síria, ou chefe do exército sírio. O segundo, o mergulho no Rio Jordão. E o terceiro ponto, Geazi é acometido de lepra. Esse é um assunto muito pregado, é um assunto muito explicado já ao longo da nossa história como cristãos, né? Eu não poderia aqui enumerar todas as vezes que já ouvi alguém ministrar dentro deste assunto, e até mesmo já ministrei aqui em algumas ocasiões. Então, falar deste assunto é algo maravilhoso, é um assunto que me atrai muito. A forma como se desenvolve o enredo desta história é algo fantástico, desde a menina, que nós nem sabemos o seu nome, que é levada cativa em uma das incursões da Síria, agora em território de Israel e provavelmente o Reino do Norte, e agora o discurso desta menina diante de sua senhora em relação ao seu senhor, e a sua convicção de que se este homem estivesse nas terras de Israel, ele por certo seria curado de sua enfermidade. Essa história ela é gloriosa, e nós aprendemos muito sobre humildade e como o homem de Deus também se comporta diante do milagre realizado e operado. Então veja, Naamã era um ministro do mais alto escalão do governo da Síria. É importante salientar que talvez nesse tempo o rei sírio tenha sido Ben-Hadad II, e o governador do Reino do Norte, o rei de Israel, seria Jorão, filho de Acabe. E sabemos que a capital da Síria era a cidade de Damasco. E nós sabemos também, nós que lemos a palavra de Deus, existem referências de que a Síria sempre estava atacando o reino de Israel, e isso aconteceu em algumas ocasiões, e é justamente observando estas que não são incomum incursões é que uma menina será levada cativa, escrava, para o território sírio, e estará servindo na casa deste grande general sírio chamado Naamã. Então ele era um homem muito admirado, mas a Bíblia diz que, além de ser um grande homem, a Bíblia vai assegurar que ele era leproso. E esta doença, sabemos muito bem que afeta o indivíduo de uma forma terrível, afeta não apenas
no aspecto físico, no aspecto emocional, psicológico, em alguns aspectos até espiritualmente. Esta condição afeta o indivíduo e sabemos, em uma aplicação direta, a lepra faz relação com o pecado. Então, deve ser tratado e a cura deve ser gerada para que o corpo esteja saudável e possa continuar assim. Veja, esta enfermidade deixava Naamã totalmente exposto e vulnerável, como o pecado também deixa o ser humano totalmente exposto e vulnerável. Em uma destas incursões dos sírios em território de Israel, veja, agora uma menina foi feita escrava. Quando lemos no segundo livro dos Reis, capítulo 5, nós vemos esta verdade. Então, esta menina, que nós não sabemos o seu nome, não sabemos a sua idade, não sabemos a sua genealogia, o fato é de que ela foi levada cativa, agora é uma escrava em território sírio, passa a morar na casa de Naamã e, vendo o sofrimento do seu senhor, veja, sugeriu então à esposa de Naamã que ele fosse falar com o profeta Eliseu, o profeta que estava em Samaria. Veja, como se compadecer de quem lhe tomou como escrava é uma característica que deve ser avaliada e é uma indagação que deve ser feita. Que caráter admirável então encontramos nessa menina que nem conhecemos, nem sabemos como ela surge na história e se torna alguém tão importante na vida de alguém tão importante quanto Naamã. Veja, Deus de fato escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Como também Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para confundir e aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. É aquilo que Paulo já escreve aos irmãos de Corinto na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 27 a 29. Então veja, ela recebe uma orientação. Veja, a esposa de Naamã recebe uma orientação, uma expressão. Aquela menina vai dizer à sua senhora: ora, quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A condição de Naamã era tão sensível e tão difícil que sua esposa decide agora compartilhar com Naamã a expressão daquela menina. E agora vamos perceber uma verdade que não pode ser ignorada. Aquela menina se torna um agente da casa de Naamã, um agente de Deus na casa de Naamã. Alguém que pode agora exercer o aspecto salvífico dentro da casa de Naamã. Podemos dizer quase que uma personificação direta da graça atuante no Antigo Testamento. Agora, salvação sendo proposta ao ímpio, aquele homem chamado Naamã. Então, veja, é uma verdade muito simples de ser entendida. Não importa onde nós estejamos, veja, sempre teremos condições e sempre haverá uma oportunidade de falarmos de Deus às pessoas. E aquela menina poderia ter todos os motivos do mundo para se calar, para tripudiar do seu senhor que lhe havia tomado como escrava e era um homem leproso, mas ela tem o caráter que o cristão deve ter, um caráter divino, e se compadece porque sabe que o profeta que está em Samaria, e falamos aqui de Eliseu, tinha autoridade do alto para providenciar aquilo que aquele homem talvez tanto almejava. Então veja, uma caravana é preparada e Naamã está indo para as terras de Israel. Naamã acredita na palavra pregada por aquela escrava. Foi até o rei, possivelmente Ben-Hadad II, e contou-lhe tudo aquilo que aquela menina havia dito a ele, e o rei sírio vai preparar uma carta e enviar esta carta ao rei de Israel, juntamente com aquela comitiva
no qual Naamã fazia parte, recomendando ao rei de Israel a cura do general do seu exército, a cura do seu comandante. Também envia alguns presentes, como nós encontramos no capítulo 2 do segundo, no capítulo 5 do segundo livro dos Reis, capítulo 5. Então, o rei de Israel, e nós sabemos que aqui tudo indica é o rei Jorão, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou aterrorizado, atemorizado, rasga as suas vestes, pois acreditava ser aquela visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo. E isso é algo extremamente grave, o comportamento de Jorão diante da carta recebida, enviada pelo rei sírio. Este homem, sabemos, era um homem ímpio, um homem que tinha relação com deuses pagãos, filho de Acabe, o mais ímpio rei que governa o norte. Após a morte de Acabe, Acasias governa e, ao invés de consultar ao profeta Elias, quando da sua queda estava em grave situação física, prestes a morrer, podemos assim afirmar, em vez de consultar ao Deus de Israel, envia emissários a Ecrom para consultar Baal-zebub. Depois encontramos, após a morte de Acasias, Jorão governando, e mais uma vez o caráter ímpio está nos reis do norte, agora na pessoa de Jorão. Então é de fato de ficar atemorizado, é o fato de estar de fato aterrorizado, porque ele não poderia prover nada, definitivamente nada, mas ele ignorava uma verdade. E a verdade é que em território de Israel, nas terras de Samaria, havia um profeta de Deus, e este profeta poderia ter sido consultado, poderia ter sido chamado por Jorão, mas isso não acontece. E isso é algo terrível, e nós vamos entender que imediatamente Deus vai fazer com que o profeta Eliseu entre na história. E agora nós vamos ficar impressionados com aquilo que Deus vai operar, aquilo que Deus irá realizar. E aqui falamos já sobre o aspecto da restauração de Naamã, que está ligado ao tópico 2, que é justamente o mergulho no rio Jordão. Então veja, Eliseu não se impressiona com toda aquela pompa daquela comitiva enviada pelo rei sírio, e também não se ilude ou não se impressiona com toda a pompa apresentada por Naamã. Ao saber sobre o que estava acontecendo, né, da condição do coração de Jorão diante daquela condição de ter que prover cura a Naamã, veja, e de saber que Jorão havia rasgado as suas vestes, Eliseu então disse: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir até mim, e saberá que há profeta em Israel. Que coisa gloriosa! Esta expressão, saberão que há profeta em Israel, nós vemos esta expressão sendo usada, por exemplo, por Elias, diante do rei Acabe, diante dos profetas de Baal e de Azerá e de todo o povo que estava reunido no Carmelo. O Senhor intervém e recebe a oferta, e a expressão é para que este povo veja que há Deus em Israel e que eu falo em nome do Deus de Israel. E aqui está o herdeiro de todo o legado espiritual de Elias. Eliseu está aqui e mais uma vez apresenta esta verdade. Deixe que ele se apresente diante de mim, e ele saberá que há um rei, que há um profeta, que há um Deus operando nas terras de Israel. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu. Veja, o profeta não o recebe e envia agora um mensageiro com as instruções, com as orientações de como ele deveria se comportar, de como ele deveria proceder para que fosse curado. A ordem do que ele deveria fazer para ser curado foi dada, e não foi feito conforme o coração de Naamã já estava ali desenhando, delineando. Olha, eu vou chegar diante do profeta e ele vai ter uma atitude sobrenatural, vai mover as suas mãos sobre mim e vai liberar uma palavra poderosa, forte sobre mim. Nada disso acontece. O profeta Eliseu sequer se apresenta diante de Naamã.
e o que gera uma grande decepção para Naamã, ao passo de que se ele não tivesse escutado os seus servos, talvez teria saído daquele território sem a sua bênção. Mas veja, o comandante sírio esperava justamente isso, né? Que o profeta o recebesse com honras, com pompa, né? Tocando-lhe com as mãos, mas a ordem foi que ele devesse mergulhar 7 vezes no Jordão. Aqui há uma verdade que deve ser aprendida por mim e por você. Nós que somos pentecostais, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, porque gostamos de glamorizar as coisas e às vezes não nos impressionamos com as coisas simples que Deus provê para nós todos os dias. Queremos ver o sobrenatural e não conseguimos enxergar o trabalhar de Deus nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Isso gera decepção. Primeiramente, gera-se uma decepção no coração de Naamã. A decepção, ela é evidente. Ele vai dizer claramente: não são porventura Abana e Farpar as melhores águas de Damasco, melhores que as águas de Israel? Não poderia eu me lavar naqueles rios, naquelas águas e ficar purificado? O Rio Jordão, sabemos que é um rio que nasce lá no sopé do Hermon e vai descendo, serpenteando, de forma, em alguns aspectos, despenhadeirados, de água barrenta. Ele se sentiu ofendido pela ordem do profeta. Mas há uma intervenção, né? Contrariado, então, ele vai se submeter. Os seus servos, os seus criados disseram: ora, se este profeta tivesse pedido algo mais difícil, o senhor não estaria disposto a fazer? Por que não fazer aquilo que é simples? Por que não ir na direção que é tão singela e tão, de certa forma, tão normal? Por que não achar que Deus trabalha dessa forma? Ignoramos o fato de que Deus trabalha nas coisas simples e nós estamos querendo ver o fogo cair do céu quando Deus está trabalhando diante de nós e nós não estamos enxergando. Então, ele estava contrariado, mas mesmo assim ele vai fazer aquilo que o profeta vai designar: 7 mergulhos no Jordão. E aqui este número fala justamente de uma perfeição. O sobrenatural que iria acontecer nesta forma simples na vida de Naamã está justamente aqui diante de nós. Cada mergulho, a necessidade de se desprender de algo. A cada subida ainda percebe-se que está leproso, porque mergulha-se uma vez e quando você torna a vir à superfície da água, você tem a percepção, você consegue enxergar que você ainda está leproso. O desejo de mergulhar e permanecer ali submerso talvez teria sido grande na mente daquele homem, mas ninguém poderia ficar tanto tempo submergido. Logo a morte viria, o afogamento viria e ele teria que novamente sair das águas e perceber mais uma vez que continuava leproso. Foram 7 mergulhos e a cura só veio no último mergulho, mas a cada mergulho havia com certeza um desprendimento. Havia uma cura específica e pontual na vida daquele homem, e é exatamente isso também que Deus faz na minha vida e na sua vida. A cura vem de forma gradativa, paulatina, e só vive a plenitude da cura aqueles que vão até o fim do processo. O processo de Naamã eram 7 mergulhos, não 6, não 8, mas 7 mergulhos. E a Bíblia fala de forma categórica quando lemos no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, que diz: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E aqui o sábio começa a descrever as coisas que aborrecem ao Senhor. Ele diz: os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, os pés que se apressam a correr pelo caminho do mal,
a testemunha falsa que profere mentira. Essas 6 coisas o Senhor odeia, o Senhor tem desprezo por essas coisas. E a 7ª, aquilo que o Senhor abomina, aquilo ou aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então veja, para nos desprendermos de tais características, se julgarmos encontrá-las em nós, devemos também mergulhar agora nesse Jordão que fala de humilhação, de se render de forma plena e absoluta e perceber que paulatinamente cada uma destas características também são removidas da minha vida e da sua vida, ao passo que no último mergulho, quando agora da água se levanta, percebe-se que a pele está sarada, está curada, e a pele é semelhante à pele de uma criança. Ele estava definitivamente purificado da sua lepra. Aquele mal que tanto trouxe pavor, agora não trazia mais pavor a ele. Ele estava curado. E nós sabemos que o nosso Deus não faz nada pela metade. Aquilo que Deus faz, ele não deixa ainda algo por fazer, algo incompleto, não. A bênção sempre é plena, ela é sempre absoluta, e nós temos esta convicção e temos esta certeza. E sabe qual certeza também tem? Que Deus ainda opera milagres e não misticismos. É muito importante. Pentecostais, neopentecostais adoram o misticismo, e isso deve ser refutado por líderes dentro das escolas bíblicas dominicais. Esse tipo de comportamento deve ser combatido. O número 7 aqui, que representa esta perfeição da atuação plena de Deus na vida de Naamã, é uma simbologia que nos ensina sobre esta perfeição. Entretanto, esse episódio não é agora uma brecha que se abre ou que nos dá legalidade para ficar sempre trabalhando dentro desta temática do 7. É 7 elos disso, 7 dias daquilo e por aí vai. Isso se chama misticismo, e isso não pode ser uma verdade na nossa vida cristã. Não nos dá o direito. O fato de que a palavra profética sobre Naamã era de que ele devesse mergulhar 7 vezes, não nos dá o direito de usar isso de forma errada, equivocada, em nossos cultos, em campanhas intermináveis, como se vê por aí. Um certo misticismo envolvendo tantas coisas, o azeite, a arca da aliança, a menorá, o candelabro, né? O número 7 como uma característica que é sempre observada. Veja, misticismo é justamente a busca da comunhão como uma verdade espiritual que é justamente realizada por meio de experiências diretas e intuitivas, o que não é razoável ao comportamento cristão. Então, podemos e devemos invocar ao Senhor, invocar as bênçãos de Deus, esperar o agir sobrenatural e milagroso da parte de Deus. Ele age, mas ele não depende de numerologia para agir, de superstição para agir, né? Como um galho um trevo de 4 folhas atrás da orelha, um galho de arruda, o pé de coelho no chaveiro. Tudo isso é besteira que muitos têm trazido para o meio cristão com o intuito de enganar aqueles que estão despreparados e que não conhecem a palavra de Deus. E entenda uma coisa, mesmo que não haja um milagre visível, eu vou dizer de novo, mesmo que não haja um milagre visível, Deus continua agindo. E veja, a fé nos motiva justamente a confiar. E o que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das que se não veem. Então, se eu não vejo, eu mesmo assim entendo que ele continua trabalhando. E eu continuo crendo que mesmo quando as coisas não acontecem do meu jeito, do nosso jeito, Deus ainda está fazendo. Deus continua fazendo, e isso não pode ser ignorado por mim e tampouco por você. O terceiro ponto, o grave erro cometido por Geazi, que agora é acometido da lepra.
O primeiro ponto aqui fala do caráter de Eliseu em rejeitar tudo aquilo que é oferecido por Naamã após aquele grande milagre que esse havia recebido. Após aquela cura física, sentimental, ele agora estava totalmente restaurado, ele estava com a sua saúde plena, Naamã estava totalmente feliz, satisfeito, disposto a voltar até a presença de Eliseu a fim de lhe presentear. O texto do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 15 diz: Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando então pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel, pois peço-te que aceites uma bênção do seu servo. A intenção de Amã não era, no meu modo de entender, pagar por aquilo que ele havia recebido, mas ele queria honrar o profeta que havia determinado aquela bênção, tinha sido um instrumento de Deus, o Deus de Israel, para a sua cura. Mas a Bíblia vai deixar claro que esse presente talvez tenha sido o presente enviado por Ben-Hadad II, talvez os presentes enviados pelo rei da Síria tenha ficado com Jorão, e aqui apenas apresenta-se um presente direto do próprio general sírio chamado Naamã. Mas se for o mesmo presente enviado pelo rei da Síria, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas e também um valor muito grande que estava agora proposto e que era muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, mesmo diante do valor daquilo que estava sendo oferecido, mesmo diante do ouro, da prata, das vestes finas que estavam sendo oferecidas a Eliseu, Eliseu rejeita aqueles presentes. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou com ele que aceitasse. Ou seja, Naamã insistiu que Eliseu recebesse, mas ele também insiste em não receber. Que coisa gloriosa! Só homens dotados desse desprendimento e entendem que suas dependências devem ser exatamente somente de Deus têm tais comportamentos. Você se lembra de Abraão diante do rei de Sodoma, que propôs dar toda a riqueza, o despojo daquela guerra a Abraão, e Abraão ignora a promessa, ignora a proposta, e justamente para que o rei de Sodoma não pudesse dizer que ele havia enriquecido a Abraão. Também encontramos agora diante de Belsassar, naquele banquete em Babilônia, agora o profeta Daniel tem a mesma conduta quando está diante de Belsassar e diz: As tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro, contudo lerei o escrito e farei saber a interpretação. Somente homens de fato que entendem que não depende daquilo que o homem provê para o seu sustento, mas o seu sustento é provido por Deus, vai compreender e ter uma atitude semelhante a esta. E a pergunta é: você se permite ser levado? Você receberia aquilo que Naamã está propondo? Ou você se comportaria tal como comportara o profeta Eliseu? Lembre-se que os homens de Deus não se deixam vender, sejam por 1 ou 1 milhão de reais. O homem de Deus não se deixa, não se permite vender, não é razoável que este se permita vender. A atitude de Eliseu a recusar aquela dádiva proposta por Naamã revela justamente um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Veja, nós não podemos vender aquilo que Deus colocou em nossa mão, aquilo que Deus colocou em nosso ministério. Não se deve vender, não devemos vender. Recebemos de graça, pois de graça, a Bíblia diz, devemos dar. Tanto Eliseu quanto Elias eram honestos primeiramente consigo mesmo, não negavam a sua essência e eram justamente honestos e fiéis a Deus. Porém, Geazi
vai ser acometido de lepra justamente por causa da sua ganância. Depois de visitar Eliseu, Naamã partindo para a Síria, Geazi veio logo atrás, correndinho, chegando de mansinho, né? Cheio de ganância no seu coração. Quantos Geazis estão espalhados por aí, buscando uma oportunidade de um enriquecimento ilícito? Foi até Naamã e não chega com a verdade, chega com a mentira. Usando a mentira, usando o nome do profeta Eliseu no meio daquela mentira, ele disse: tudo vai bem? Meu senhor me mandou dizer. Olha, ele está colocando o profeta Eliseu no contexto da sua mentira. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: sê servido, tomar 2 talentos e estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupas e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. Então veja, a inclinação do coração de Geazi estava totalmente comprometendo agora a saúde desse homem. Esta atitude vai revelar o quê? Revela o caráter distorcido, o caráter mau, o caráter ruim de Geazi. E aqui aprendemos, sabe o quê? Veja, você pode andar e viver ao lado de um homem de Deus. É justamente isso que Geazi esteve e viveu ao lado de um grande profeta e mesmo assim permanecer ímpio e com o coração sujeito às vaidades e às inclinações que em nada glorificam o nome do Senhor. Então, visando apenas o bem material, veja, mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu, colocando Eliseu no meio daquele contexto mentiroso que ele criou, naquela história criada, naquela narrativa inventada, né? E também desonra o próprio Deus. E veja que Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira epístola, capítulo 6, versículo 10, ele diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, veja, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E eu lhe pergunto se esta não é uma verdade plena na vida de Geazi a partir deste momento. Por isso, o jovem foi acometido de lepra, saiu da presença do profeta, branco como a neve é a característica que a Bíblia nos dá, por causa de um coração soberbo, de um coração inclinado às facilidades, à riqueza, e ele foi agora totalmente separado de Eliseu e perdeu, por certo, uma grande bênção. Tal como Eliseu servia Elias e recebeu este legado espiritual, por que não pensar que Geazi também poderia herdar este legado espiritual que estava sobre Eliseu e perdera a oportunidade por mera ganância? Então, a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, sem distinção, independentemente da posição, da classe social, da nacionalidade, da cor da pele. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor continua operando maravilhas de formas diferenciadas, de formas que nós não podemos compreender com a nossa mente natural e finita, mas Deus continua operando grandes sinais e prodígios. E Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura. E entender o caminho para a cura talvez seja nosso maior desafio e a nossa maior conquista também. Mas assim que recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Aqui não havia apenas uma cura física sendo proposta, aqui também há uma cura da alma evidente e há aqui uma exemplificação da graça no contexto veterotestamentário, provendo salvação ao general chamado Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Esta lição ela é maravilhosa e fala muito
ao meu coração e eu espero que tenha falado também ao seu coração. Se aplique essa lição, se aplique na obra de Deus e que o Senhor possa abençoá-lo. Continue nos ajudando, nos apoiando. Está sendo difícil produzir os conteúdos devido ao tempo, ao cansaço, ao trabalho secular, eclesiástico. E eu quero o seu engajamento, nos ajude a ter mais visualizações, ajude-nos a compartilhar esse conteúdo em todas as mídias sociais e que o Senhor possa abençoá-lo. Que este Espírito que atuava abundantemente sobre a vida de Eliseu possa atuar sobre a minha e sobre a sua vida. É aquilo que humildemente peço a Deus. No nome santo de Jesus peço. Amém. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Fique bem, fique em paz e até a próxima.